Todo produtor rural sabe que produzir exige muito mais do que conhecimento técnico. É preciso investir, modernizar estruturas e expandir a produção. Tomar decisões cada vez mais estratégicas. Mas existe um fator que muitas vezes define se esses projetos sairão do papel ou permanecerão apenas como planos: o acesso ao crédito. Todos os anos, o Plano Safra movimenta bilhões de reais destinados ao agronegócio brasileiro, oferecendo recursos para custeios, investimentos, inovação e crescimento das propriedades. Ainda assim, muitos produtores têm dúvidas sobre como ele funciona, quais linhas realmente fazem sentido e como aumentar as chances de aprovação. Mais do que conseguir o financiamento, o grande desafio é utilizar o crédito de forma inteligente, transformando esses recursos em desenvolvimento e competitividade. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Fala, turma! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Granja 360, o seu espaço de troca, conhecimento e inovação na suinocultura. Vitor, que honra estar contigo em mais um episódio aqui do nosso podcast. Maravilha, Leonardo! Vamos mais uma vez. E antes da gente chamar esse convidado, gostaria de pedir, para o pessoal que nos acompanha nas redes sociais, não deixe de seguir o Instagram Granja 360, o nosso Spotify, o YouTube, onde saem os nossos episódios ali quase que semanalmente, não é, Leonardo? É isso aí, Vitor, e já faz um pouco mais de um ano que a gente vem trabalhando aí no Granja 360, então eu acredito que nas redes sociais, se você escrever Granja 360, já aparece ali no YouTube, no Spotify e no Instagram, né? Não precisa colocar ponto, nada, joga um Granja 360 ali que você já vai encontrar a página, tem conteúdo muito bacana lá para você que é fã da suinocultura, você que trabalha na suinocultura, ou como a gente vinha comentando, até quem não está no universo da suinocultura, mas quer ouvir um pouquinho mais sobre plano de carreira, né, Vitor? A gente fala de várias coisas aqui, tenho certeza que você vai se interessar pelo nosso conteúdo. Exatamente, Leonardo. E hoje vamos falar de dinheiro. É isso aí. Mês de julho, começando aí o Plano Safra 2026-2027, o tema é como transformar crédito rural em crescimento no campo. Posso fazer as honras de chamar o nosso convidado, Leonardo? Fica à vontade. Vamos lá. Ele que é executivo da cooperativa Sicredi, com mais de uma década de atuação no cooperativismo financeiro, construiu uma carreira sólida em crédito, desenvolvimento de negócios e liderança de equipes de alta performance. Além de uma vasta experiência prática, investe constantemente em sua formação, passando por instituições de referência no Brasil e no exterior. É um grande prazer que nós recebemos no podcast Granja 360, Anderson Luiz da Cruz. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Anderson. Muito obrigado pelo convite, Vitor, Leonardo. É uma satisfação estar aqui nesse podcast de muita relevância aí para o agronegócio. E vocês iniciaram muito bem falando sobre dinheiro e decisões. E tem uma frase que eu gosto muito, que dinheiro não transforma propriedades, mas decisões sim, né? E o crédito, ele apenas acelera ou decisões boas, né, ou ruins para uma propriedade. Excelente, Anderson, a gente agradece muito aí por você ter topado, ter cedido um pouquinho do seu tempo aí para que a gente possa conversar e procurar esclarecer as dúvidas, né, sobre o Plano Safra, sobre o crédito rural. Muito obrigado mais uma vez. E Anderson, para a gente iniciar, explorar um pouquinho mais desse universo, eu queria entender de você, antes da gente entrar relativamente em si mesmo no Plano Safra, mas o que é o crédito rural na prática, como que ele funciona e por que ainda muitos produtores ficam com receio de procurar um crédito rural? O crédito rural, ele, além, né, de taxas, além do lançamento que o governo faz todo ano nos lançamentos aí de ano safra, ele é uma grande alavanca, né, para as propriedades. Trabalhamos, né, todos os dias, né, eu particularmente tenho contato com o produtor diariamente e vemos que um produtor que pega 10 milhões de reais, daqui 5 anos ele não agregou nada, não transformou nada na sua propriedade, e temos exemplo de produtores que pegam 1 milhão e ele transforma toda a tua realidade, a realidade da sua família.
Então, além, né, do programa, do Plano Safra, de tudo isso que é o tema aqui do podcast, o crédito rural vamos definir como uma alavanca de resultados, porque ele pode aumentar a produtividade de uma propriedade, ele pode inovar uma propriedade, ele pode aumentar as margens, né, de uma propriedade, e tudo isso gera caixa. E gerando caixa, essa propriedade passa a ter uma gestão melhor. Entendi. Maravilha. Ô, Anderson, na prática, assim, o que que mudou? Então a gente sabe que julho ali é o mês em que acontece, né, o fechamento do ano safra e começa um outro plano. Quais são aí os pontos que você consegue levantar que foram as principais novidades aí do ano passado para esse ano? A maior novidade que todo produtor espera é a redução de taxa de juros, né? E nós Exato. tivemos, nesse lançamento de Plano Safra, tivemos expressivas reduções de taxa de juros. Porém, a gente não fica nesse universo de taxas, né, Leonardo e Vitor? Eu acho que a grande novidade de todo o Plano Safra é o que esse produtor vai fazer com esse recurso. Porque quando nós olhamos para a margem, né, que o investimento que o produtor vai investir, o recurso do Plano Safra, a taxa deixa de ser um protagonista, né, e passa a ser a rentabilidade, né, passa a ser as margens e a geração de caixa que esse financiamento, que esse empréstimo aí dentro do Plano Safra vai trazer. Mas respondendo, talvez, né, Vitor, de uma forma mais direta, a grande mudança que teve nesse Plano Safra foram créditos destinados, né, recurso destinado à pré-comercialização para o Pronamp. Então, o que o governo quer? Quer que os produtores tenham mais tempo para comercializar a sua safra. Então, nós temos mais recurso para a Pronamp esse ano, para que o produtor não se sinta pressionado em vender os grãos, né, não vender os seus produtos, e sim no momento que ele entender que o preço está ok, dentro de uma margem esperada para a sua realidade, para a sua propriedade. Excelente. Ô Anderson, e quais os fatores, você que está ali no dia a dia, como você comentou, tem o contato direto com vários produtores ali na tua rotina, quais são os fatores que são analisados para a concessão de crédito? Quais são os produtores que conseguem essa concessão, que têm o acesso ao crédito, e por quê, ou quais são os produtores que têm mais dificuldades para conseguir esse crédito? Sim, boa pergunta. E uma pergunta que faz parte aí do nosso dia a dia, com certeza, né, ali na instituição, trabalho numa instituição financeira cooperativa, no Sicredi. Como que nós olhamos, né, Vitor e Leonardo, a questão do crédito, da concessão? O crédito, a cooperativa vai muito na confiança, né, do seu associado. E o que nos gera confiança? Aquele produtor que sabe, quando vamos conversar, quando vamos visitar, que ele saiba nos trazer quanto que é o custo por hectare, Uhum. qual que é a sua margem, né, da tua fazenda, os últimos investimentos, quanto de retorno que ele esperava e o que realmente entregou, né, nessa propriedade. Olhamos também sucessão familiar, que é uma realidade nas propriedades, né, principalmente nas pequenas. Então, todos esses fatores aí nós levamos em consideração. E tudo isso por que a gente busca? Por segurança, né? Nós entregamos confiança, mas buscamos segurança. E essa segurança, ela dá maior acesso a crédito, né? Quanto mais seguro a instituição financeira estiver, mais mitigado está o risco desse crédito, e mais acesso ao crédito esse produtor vai ter. Então, resumindo de uma forma talvez mais direta, é o produtor que tem melhor gestão, uma gestão mais clara da sua propriedade, que consegue colocar em números o que acontece de porteira para dentro. Certo. Ô Anderson, aqui no Granja, a gente fala mais com os nossos produtores, principalmente suinocultores, mas nós estamos numa região muito forte no quesito produção animal, né? Nós Sim. estamos numa região muito vasta e que tem bastante oportunidade. Como que você vê dentro dessas mudanças que tu comentou,
se existe ainda alguma linha de crédito, alguma oportunidade que ainda está sendo pouco explorada e que talvez esse produtor consiga abrir os olhos para esta linha de crédito? Sim, boa pergunta, como todas que vocês estão fazendo aqui. Estamos numa região, como vocês trouxeram, que é muito pujante, é uma região que pulsa o agro, uma região que é celeiro. Nós internamente, até junto com o nosso time no lançamento do Plano Safra que fizemos no final da semana passada, trouxemos, né, o quanto está todos de olho no agro, né, e aqui no Oeste Paranaense, por ter essa característica de ser uma região muito rica. E quando eu olho para talvez o que os nossos produtores não exploraram, outro plano de fundo que vem nesse plano safra é as linhas de PCA, as linhas de armazenagem. Então, quando conseguimos, né, conversar com os grupos familiares, com os conglomerados, com os nossos associados, vemos que a questão da armazenagem ela ainda é pouco explorada. Porque é uma taxa de juro atrativa, é um investimento que ele tem retorno no longo prazo e que o produtor com certeza pode aumentar as margens da sua propriedade, pode gerar mais caixa e isso vai trazer muito mais poder de barganha. Quando nós falamos, né, vocês estão também no dia a dia no campo aí, os produtores, o que eles querem? Eles querem aumentar patrimônio. E geralmente, aumentar patrimônio, eles querem comprar mais áreas, querem ampliar, né, as suas áreas de plantio ou, né, querem ampliar suas atividades. A grande chave do Plano Safra é como que ele vai acessar esse recurso e por meio desse recurso, como que ele vai conseguir alavancar as suas receitas de porteira para dentro. Isso vai gerar mais caixa para ele e daí sim ele aumenta patrimônio. Então, hoje, se eu talvez pudesse resumir, ao invés de comprar mais terra, será que não é interessante hoje investir numa armazenagem? E temos de todos os tamanhos, tem projetos aí que viabilizam no longo prazo, com certeza, muito melhor do que talvez adquirir um pouco mais de terra. Entendi. Guide, a mentoria que você precisa para transformar a sua equipe em uma equipe de excelência. Juntos, de ponta a ponta. E Anderson, você comentou, né, que muitas vezes tem contato e ir até a propriedade desse produtor. A Sicredi hoje ela oferece esse suporte de ir até a propriedade e fazer toda essa orientação. Muitas vezes tem aquele produtor, um pequeno produtor que tem o receio de investir numa linha de crédito ali, né, fica tentando ser um pouco mais conservador, porque talvez não teve ainda o acesso a essa informação. Até um dos objetivos, né, da gente falar sobre isso é levar essa informação para o campo, né, Anderson? Mas hoje a Sicredi, então, ela oferece todo esse aparato ali para o produtor de estar junto, documentação, tudo isso, essa burocracia, vocês estão acompanhando de perto ali junto com ele para esclarecer as dúvidas. Leonardo, sim, talvez esse é o nosso grande diferencial. É que nós não queremos fazer um crédito por fazer ou fazer um crédito para cumprir uma meta. Todo crédito ele tem um propósito, que é melhorar a vida daquela família e melhorar a gestão daquela propriedade. E quando a gente olha principalmente para o pequeno produtor, talvez falar de custo, de margens, falar de retorno, de capital investido, é um tabu ainda. Sim. Então, o que a gente criou internamente? Nós temos um fluxo de caixa, um DRE da propriedade, que nós vamos, né, na visita e levamos, e numa conversa, como a gente está fazendo aqui, batendo um papo, extraímos números e a gente monta o DRE desse produtor. E aí a gente conversa com a família se ele se sentir à vontade. Vamos apresentar então aqui os números que nós coletamos, né? O teu custo por hectare está X, a tua comercialização esperada aqui pela quantidade produzida é Y, né? As tuas parcelas, né, de investimento estão como, né? Como que está a gestão dessa propriedade? Então, nós fazemos esse trabalho. E por muitas vezes, Leonardo e Vitor, o produtor ele chega para nós talvez pelo meio do crédito, né? Olha, eu estou precisando de um crédito e por muitas vezes não é o crédito, é a gente organizar ali a gestão do fluxo de caixa dessa propriedade que já no curto prazo já resolve.
Então é bastante interessante e é um trabalho que orgulha muita gente. Sim, com certeza. O Anderson, complementando um pouco e trazendo mais uma dúvida a respeito desse assunto, a gente sabe que dentro desse processo entre buscar o crédito, precisamos comprovar alguns documentos, algumas coisas, né? E para isso a gente tem no agro, né, o AT, enfim, o agrônomo, o veterinário responsável ali que vai ajudar o produtor nessa documentação, né? Sim. Qual que é o papel e qual a função desse responsável técnico que está lá no campo, né? Ele não faz parte do banco, da empresa, né? Mas ele ajuda o produtor a se organizar nas documentações. Qual que é a função e qual que é a importância desse profissional? Vitor, a importância desse profissional, ela é tão no Sicredi valorizada que nós não abrimos mão de ter parceria com as techs, né? Que a gente chama as assistências técnicas, que você está trazendo os profissionais de campo. Só para contextualizar e já respondo a sua pergunta de uma forma mais direta, assim que lança o Plano Safra, o nosso primeiro movimento é interno, nós divulgarmos para o nosso time de agências. O segundo público que nós atingimos e que está acontecendo já essa semana são para as assistências técnicas. São todos os nossos parceiros de campo, porque é um elo de confiança, é o nosso elo, né, lá na propriedade, que tem que andar fortalecido, porque nós temos que confiar nos projetos de viabilidade, nós temos que confiar nos pacotes de tecnologia, nas recomendações desse profissional, para que aconteça, né, realmente aquele investimento naquela propriedade e que a gente tenha certeza, né, que num pós-crédito, numa próxima visita, o dinheiro tenha sido realmente aplicado naquele projeto. E quando a gente olha para a documentação, o papel desse profissional, ele é muito importante porque o produtor não tem que estar pensando nessa documentação. Temos, né, profissionais como vocês, como nós, para cuidar disso, porque o produtor ele tem que estar pensando em melhorar a gestão da sua propriedade, né, o seu manejo. Então, de duas formas, né, que a gente valoriza vocês, né, os profissionais aí de assistência técnica. Uma para organizar essa documentação e a gente ter certeza que nós estamos colocando dinheiro numa propriedade que tem gestão e numa propriedade que é sustentável, né, e até o crédito rural nós respondemos isso para o regulador. Nós não podemos conceder crédito rural, crédito direcionado para uma propriedade que não está com sua documentação em dia, né, que tem embargo, que tenha alguma licença que não esteja ok. E a confiança, né? A confiança nesse profissional de que está direcionando aí o melhor pacote tecnológico ou o melhor projeto de viabilidade no prazo correto para aquele produtor. Maravilha. Esse é um momento decisor, como você disse, na vida do produtor, né, Anderson? Ele pode estar alavancando seus negócios ou ele pode estar entrando numa dívida, né? Sim. Quais são os maiores erros assim que você, durante a sua jornada, durante seus anos de cooperativismo, quais foram os maiores erros ali que você viu que aconteceu? Temos bastante para compartilhar. Acho que o principal erro é quando o produtor, vamos pegar um exemplo, Vitor, vai comprar uma máquina ou investir num barracão, né, lá na propriedade. E ele acessa um dinheiro de curto prazo, ou ele pega o dinheiro do custeio para fazer esse investimento. E acaba dando um desencaixe no fluxo de caixa dessa propriedade. E acaba, onde que cascateia tudo isso? Pegou um dinheiro barato de curto prazo, vou acessar um custeio aqui. Sou um Pronaf, sou um Pronanf, é mais rápido, é mais barato, é mais simples de acessar e vou construir um barracão. Poxa, e daí? Como que eu faço depois para pagar o balcão da cerealista ou da cooperativa no qual eu retirei meus insumos, né? Porque o dinheiro do custeio é para isso e eu acabei utilizando para uma outra atividade. Sim. Finalidade, na verdade. E ele, na sequência, vai ter que acessar um dinheiro de recurso livre, que nós chamamos, que não é de repasse, onde a taxa de juros é maior. Então, onera muito a atividade dele e ali consome margem e ele acaba não enxergando, né, que está consumindo margem. Acaba utilizando o cheque especial,
né, acaba utilizando uma linha mais caro que ele poderia, né, de início ter tido uma conversa franca e transparente com o seu gestor de negócios, falando, né, realmente a finalidade do crédito, que teríamos direcionado com certeza para uma linha de longo prazo e não teria esse desencaixe. Eu acredito que o maior erro de gestão numa propriedade, quando falamos de aplicação de recurso financeiro, é esse. Auster, precisa e ágil. Parceria que acelera resultados aqui no Granja 360. O Anderson, e como a gente comentou, né, a gente tem um podcast que tem como base a suinocultura, e a gente também está em uma região com muitos suinocultores. Hoje muitos produtores diversificam as suas atividades, tem ali a lavoura, tem aves, né, tem a suinocultura também, muitas vezes, é uma região muito forte. O plano safra em si, o produtor ali, o suinocultor, ele tem acesso, ele consegue ter acesso também ao plano safra para essa atividade, todas as atividades têm acesso ao plano safra, como que funciona e como que ele pode, o produtor ali de produção animal, Anderson, um suinocultor, como que ele pode alavancar a tua atividade utilizando o plano safra? Sim, Leonardo, atendemos, né, de forma ampla não só grãos, né, dentro do plano safra, atingimos todas as atividades aí que temos na região: avicultura, suinicultura, gado, pecuária de corte, piscicultura. E quando olhamos para suínos, né, temos bastante recursos de investimento, e eu também acredito que o suinocultor, ele acaba se prendendo muito no preço do suíno, né, e não na eficiência da propriedade. Então, se talvez eu pudesse dar uma dica de utilização de recursos que vem no plano safra, seria de modernizar a propriedade, né, temos recurso para energia solar, né, ou energia com dejetos, né, biodigestor, biogás. Então, hoje temos esse recurso disponível, é um recurso muito acessível. Temos, exemplo, a energia solar, que está para abrir aí parceria novamente com o Fomento Paraná, com o Banco do Agricultor, no qual tem subsídio para isso, né? Tem ajuda de custo para melhorar aí a questão energética das propriedades. Então eu vejo que é uma grande oportunidade para melhorar a margem, né, como a gente vem falando desde o início aqui, também para o suinocultor. Então a modernização da propriedade e aproveitar a riqueza que eles conseguem fazer com que os próprios dejetos ou o sol aí produzindo energia para reduzir custo. Excelente. Anderson, como que você vê o futuro do crédito rural? A gente sabe que o agronegócio ele está vivendo uma transformação, não só uma transformação digital, uma transformação tecnológica, por influências do mundo como um todo, né? E a inteligência artificial vindo cada vez mais forte para o agronegócio também. Como que você acredita que essas mudanças, essas transformações vão influenciar no crédito rural nos próximos anos? Vitor, vamos lá. Você mesmo mencionou, né, que talvez o grande desafio do produtor brasileiro daqui para frente é gestão da sua propriedade, gestão do caixa. E é isso que as instituições estão olhando. Então, hoje uma propriedade, para colocar recurso próprio, né, recurso gerado ali da propriedade, o seu lucro na atividade, é muito mais caro, né? A gente fala o custo de oportunidade. Então, ele acessar crédito é a forma hoje mais inteligente que tem, né, do futuro do agro. Porém, ele precisa ter uma gestão clara e transparente da sua propriedade. E o produtor, que acontece? Quando abre plano safra, Vitor, geralmente a corrida que acontece é: como que eu vou pegar mais recurso? Talvez a pergunta é: como que esse recurso que eu acesso eu melhore a minha produtividade para melhorar a margem? Talvez nós, né, o nosso papel como agente financiador de crédito rural, vocês parceiros aí como assistência técnica, é a gente levar isso para o produtor, né? Não pensar quanto mais crédito eu posso acessar de forma barata, mas sim como eu posso melhorar a minha produtividade e como eu posso melhorar a gestão de caixa da porteira para dentro. Excelente. E Anderson, a gente
Tem uma questão que surge muito nas nossas conversas, nas discussões, as cooperativas elas olham muito para isso, que é a sucessão familiar, né? Muitas vezes a gente se depara com situações que o filho acaba saindo de casa, não quer dar continuidade ali na produção do pai e tudo mais, da família. Como que vocês têm enxergado isso dentro da Sicredi? Como que vocês têm aberto as portas e conversado com a moçada mais nova ali para tomar a frente do negócio ali? Vocês têm olhado para isso também? Sim, sim, temos olhado, Leonardo, e por quê? Porque isso apresenta risco de crédito, né? Quando nós olhamos para um investimento de longo prazo, e imagina lá, né, um casal que toca lá a sua lavoura, tem os seus suínos ali, tem a sua diversificação na propriedade, porém ele não tem uma sucessão, né? Então isso apresenta, né, uma fragilidade e um risco de crédito, e isso diminui o acesso a crédito. Então quando em conversas que nós fazemos aí nas propriedades, nós identificamos isso, a gente conversa de forma transparente, clara com o produtor sobre sucessão. O Sicredi tem programas, né, de formação de sucessores para a propriedade, e quando eu olho talvez 3 anos para trás, esse assunto era mais tabu, e talvez um pouco mais, né, do que 3 anos, os filhos não queriam ficar na propriedade. Hoje a gente já enxerga que essa roda está girando de uma forma diferente, já estão querendo ficar mais no negócio dos pais, e aqui tem um grande risco também, porque a própria mídia, o próprio setor criou uma ostentação, né? Uma ostentação, as músicas do agro, né? Toda essa questão fez com que as pessoas quisessem participar do agro, né? E quem é do agro voltar, só que nós estamos num momento de margens apertadas, nós estamos num momento desafiador do agronegócio, né? Custos elevados, produtividade também, aí viemos de algumas frustrações, e pressão de preço, oscilações, cenário econômico. Então talvez o agro não nesse momento não está deixando toda essa ostentação, né? Está exigindo muito mais gestão, Isso aí. mas todo esse todo esse movimento de mídia, toda essa atratividade que voltou aí os olhares para o agro, fez com que fortalecesse a questão da sucessão familiar. E isso, de alguma forma, é bom, né? É bom para nós, que diminui o risco de crédito. A gente sabe que a continuidade daquela propriedade vai acontecer. American Nutrients. Solução é o nosso compromisso. Solidez que impulsiona a suinocultura. É a profissionalização, né? Quando eu decidi vir trabalhar no agronegócio, eu estava escutando uma palestra do Luciano Roppa, já falei isso em alguns momentos, mas me veio na memória. O último slide da palestra dele tinha aquela emblemática charge do jovem conversando com o pai dele, né? E aí a charge falava mais ou menos assim, né? Meu filho, se você não estudar, você vai trabalhar na roça. Uhum. E isso mudou, né? Sim. E hoje, se você quer trabalhar na roça, você vai ter que estudar. E a gente vê hoje, Anderson, um êxodo rural ao contrário, né? Se a gente for buscar nas pesquisas, São Paulo, agora é a época em que o pessoal está deixando de ir para São Paulo e voltando para o interior, né? Sim. E muitas vezes a gente vê a marca Sicredi voltada para o agro. A gente sabe que ela não é só para o agronegócio, mas na nossa região é um banco voltado para o agro. Qual que é o diferencial, Anderson? Assim, como que você vê como um profissional que trabalha na Sicredi? A gente sabe que o Plano Safra, quando ele abre para todos os bancos, né? Sim. Mas qual que é o diferencial? Por que o produtor rural ele tem que escolher o Sicredi para esse Plano Safra? Eu digo, Vitor, que o produtor tem que escolher um parceiro, né? Quem que ele quer que esteja com ele do início, né, do planejamento da sua safra até a colheita. E o Sicredi entrega isso, né? A gente não quer apenas ter um relacionamento, assina aqui o contrato do custeio, ou vou lá na tua propriedade, assina aqui no tablet o custeio, e eu não tenho uma agência física, eu não tenho uma presença, né, regional. Eu não faço a diferença na região onde eu estou. De tudo que nós falamos, né? Olha o quanto que o Sicredi agrega, né?
na questão da gestão da propriedade, desde montar um DRE, né, ali junto com o produtor, e esse acompanhamento todo, né, a gente faz parte de uma cadeia junto com vocês, assistência técnica, então eu acredito que nós somos, né, e acredito fortemente nisso, que nós somos um grande parceiro do agronegócio, e isso nos diferencia, porque a nossa relação, Vitor, ela não é só dinheiro, né, a gente tem aí a nossa grande máxima, né? Não é só dinheiro, é ter com quem contar. E é realmente isso, é ter com quem contar. É quando o produtor precisar de qualquer solução financeira ou que não seja financeira, ele tem um parceiro, né? Ele tenha alguém para conversar. Conversamos internamente que muitas vezes o produtor ele abre coisas para nós, para os nossos gerentes de negócio, que talvez ele nem abriu para a família ainda, né? Planos, sonhos, né? Construção de futuro, e isso, esse elo de parceria, ele é muito forte, e nós, né, entregamos isso também de uma forma muito genuína, por nós sermos organizados como cooperativa. Quanto mais o meu associado, o meu produtor aqui, que nós estamos falando, ele ficar forte, mais forte a cooperativa vai ficar, Sim. né? E mais agência a gente vai conseguir abrir, mais pessoas a gente vai conseguir contratar, talvez essa é a maior diferença. E o dinheiro que nós captamos, nós conseguimos deixar na região, né? Imagina lá que o Vitor e o Leonardo hoje vai ali na agência e aplica em LCA, né? Ou faz uma aplicação em poupança, ou aplica um dinheiro conosco. A gente vai transformar isso em crédito rural. Nós vamos devolver isso aqui para a região de Palotina de uma forma muito transparente. Isso é entregue nas assembleias, que o dinheiro vai ficar aqui. Nós não vamos pegar como acontece aí em outras formas organizadas de gestões financeiras, né? Mas está tudo certo, tem regulamentação também de Banco Central, mas são modelos de negócio, né? No qual está pegando dinheiro do interior e leva para grandes capitais. E isso só enfraquece, né? Só enfraquece a nossa região. Então, nós somos um parceiro que a gente torce pelo fortalecimento da nossa região e para que todos aí, no final, tenham crescimento e tenham lucro, né? Exato. Estamos chegando ao fim, né, Leonardo? Pois é. Porque aula, cara, muito bom esse material, acho que vai ajudar muita gente, né? Cara, é realmente um papo diferente, né? Exato. Aqui que a gente... Ele tava preocupado, né, Leonardo? Sim. No começo, cara, a gente só... Veterinário chucro, só sabe mexer com porco e tal. Lá dentro das grandes lá, viu, Anderson? Mas como o Vitor comentou, né, cara, a gente fica preocupado, mas o assunto ele desenrolou bem tranquilo, né? E a vontade é ficar aqui conversando mais um monte, né? Esclarecendo as dúvidas, assim. Já fica o convite para um próximo episódio, gente, continuar falando disso, Anderson. Mas infelizmente a gente começa a chegar ao final do episódio. Mais uma vez, gostaria, Anderson, eu quero te ouvir mais um pouquinho, mas mais uma vez eu quero pedir pro público, nos siga nas redes sociais, né, Vitão, no YouTube, no Spotify, no Instagram, que a gente tem muito conteúdo bacana ali, né? Exatamente, toda segunda-feira sai um episódio novo ali, né? É isso aí, não perco. Ô Anderson, e pra gente encerrar esse episódio, eu queria que você deixasse um conselho, uma dica, né, pro produtor que quer ter acesso ao Plano Safra, quer ter acesso ao crédito rural, o que você, representando o Sicredi, traz de conselho para esse produtor? Vamos lá, obrigado pela oportunidade. Vamos fazer a nossa parte aqui, que é fazer a diferença na vida desse produtor, que é trazer para ele o que realmente vai fazer a transformação daquela propriedade. E o crédito, ele é uma grande alavanca, né? Talvez o conselho que eu dou aqui para os produtores que nos ouvem não tenha medo de falar que você precisa de um crédito para fazer um investimento. Nós queremos ouvir isso, né? Porque geralmente o produtor, o que ele pensa, né, Vitor e Leonardo, que quando ele vai acessar um crédito que não seja um custeio, ele está num momento de fragilidade, mas não é, né? Quando ele
tem realmente um projeto no qual vai melhorar a produtividade, vai inovar a propriedade dele, que vai trazer mais margem, que vai melhorar fluxo de caixa no longo prazo, tá tudo certo. O crédito ela é uma grande alavanca, ela é construção de patrimônio. Como eu iniciei aqui falando, a gente vê produtores que, e não estou falando que grandes produtores, que grandes fazendas que têm benefício em acessar crédito. E não, pelo contrário, o pequeno produtor que ele tem uma boa gestão da sua propriedade, ele acessa crédito e ele usa isso como uma forma de alavancar patrimônio, né? E acessem o Plano Safra com essa mentalidade, com essa visão de aumentar margem, de inovar a propriedade, de diversificar uma cultura que ele possa ali dentro da tua área, porque se for pensar só em adquirir patrimônio, extensão territorial, novas áreas, talvez esse investimento ele nem se pague em vida para esse produtor ainda, né? Tem essa mentalidade de construir patrimônio para os filhos, está tudo certo, e eu acho isso incrível. Eu acredito que nós trabalhamos para isso, porém nós podemos trabalhar de uma forma mais inteligente, acessando o crédito, gerando mais produtividade, gerando melhor rentabilidade e podendo usufruir no curto prazo. Excelente. Maravilha, Anderson. Muito obrigado mais uma vez em nome do podcast Granja 360. Fica aqui o nosso agradecimento. Foi uma aula, tenho certeza que vai contribuir muito com o pessoal que nos acompanha, né? E não é só dinheiro, Leonardo, é ter com quem contar. Fica aqui o nosso agradecimento, Anderson. Muito obrigado. Eu que agradeço e parabéns para vocês aí por levar tanto conhecimento relevante aí aos nossos produtores. Muito obrigado, Anderson. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.